Hoje eu vou te mostrar 6 evidências do porquê a conta do carbono está chegando, é uma das tendências que vai marcar o ano de 2026. Esse aqui é um material, que conta com uma análise de 8 tendências que fazem parte do nosso guia Visão ESG 2026, um material gratuito que você pode baixar, está disponível aqui nos comentários, assim como cada uma das evidências que eu vou trazer para você, e vai mostrando o que vai marcar o nosso cenário de sustentabilidade e práticas ESG ao longo do ano que está entrando agora. Então deixa eu te mostrar essas evidências logo de cara, porque quando a gente fala da conta do carbono, o que eu quero dizer com isso? Para começar, primeira coisa é que lá no final de 2024, no apagar das luzes de 2024, a gente teve a sanção da lei do SBCE, que estabelece as bases para um mercado regulado de carbono no Brasil. SBCE é a sigla para Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. E basicamente essa lei trouxe de uma relevância para o setor, quando a gente fala de mercado de carbono e da conta do carbono para as empresas, porque até então todo o comércio de carbono, quando a gente fala de compensação, ele era feito de forma voluntária, via mercado voluntário. O que isso quer dizer para as empresas? Se você está aterrissando agora nesse universo, basicamente todas as empresas que são sérias em relação à descarbonização, elas vão fazer o diagnóstico, que se chama inventário de gases de efeito estufa, normalmente utilizando a metodologia do GHG Protocol, que é uma entidade, uma organização internacional que estabelece os direcionamentos para esse tipo de mensuração, mensuração de emissões. Só que, se eu entendo que eu estou emitindo lá 10 toneladas equivalentes de gases de efeito estufa e eu quero compensar, eu preciso comprar créditos de carbono, que são gerados por outras organizações que vão, de uma forma ou de outra, existem inúmeras metodologias diferentes, criar esses créditos. Na prática, num resumo muito leigo, seria assim: se a minha organização ela gera mais carbono, está emitindo muito, eu tenho que pagar essa conta. Se eu consigo ter práticas onde eu emito menos do que eu deveria, ou eu crio formas de organizar de alguma forma que esse carbono não seja emitido, eu ganho créditos por isso. E eu vendo esses créditos. Esse é o mercado voluntário, só que por ser voluntário, eu posso emitir pra caramba e falar, olha, não quero fazer nada a respeito e ponto. A partir de agora, a conta chegou. Se você, de acordo com as regras estabelecidas no SBCE, você vai precisar pagar essa sua emissão superior. É uma emissão grande, a relação ela é grande. Mas o que a gente traz aqui de tendência é que, apesar de ter sido sancionada lá no final de 2024, isso só vai entrar em prática nos próximos anos. Então a gente teve em 2025 quase nada a respeito de forma prática falando, obviamente a lei vai vai avançando, vai tendo alguns pontos de discordância ou não, mas a partir do momento que ela foi para o Diário Oficial da União, o tempo lá estabelecido nas regras da lei está contando para que isso entre em prática. Ou seja, a gente está falando que esse mercado regulado de carbono no Brasil vai ser uma questão para as empresas, e é por isso que, se você está numa empresa que tem uma grande quantidade de emissões, precisa se preocupar. Se você está numa empresa que não tem inventário de carbono, tem que se preocupar mais ainda, porque você precisa analisar e entender as regras que funcionam para o seu negócio. Mas tem outras evidências, não é só o SBCE. A gente tem também a versão final da Taxonomia Sustentável Brasileira. Então, para quem não acompanhou, foi aprovado a primeira edição desse documento, que vai ser uma referência para investimentos sustentáveis, para inovações a serem apresentadas, inclusive foi apresentado na COP30 também, aqui como está mostrando, essa notícia é de setembro, a COP30 aconteceu lá em novembro, e a Taxonomia Sustentável Brasileira, ela vai mexer no bolso das organizações. Então, se antes você fazia um relatório de sustentabilidade que não tinha muita informação, mais narrativa do que outra coisa, e estava legal, a partir da Taxonomia Sustentável Brasileira, a coisa começa a mudar
de caráter, começa a mudar de figura. Eu entendo que ainda teremos um tempo de amadurecimento da taxonomia, então 2026 tem a tendência, né, de fazer esse avanço dela amadurecer de uma forma geral, mas ela também está aí para jogo, né? Foi um avanço da legislação brasileira, então tem um olhar muito legal, né? A gente tem aqui o Comitê Interinstitucional da Taxonomia Sustentável Brasileira, CITSB, né, que concluiu na sua 8ª reunião, lá em 25 de agosto, a aprovação final dos cadernos técnicos. Então a gente vai ter aqui nos comentários desse vídeo tanto esse link, né, que é do gov.br, trazendo essa notícia, como também da própria taxonomia sustentável brasileira. Mais uma vez, a gente tem 6 evidências, eu estou na segunda, vamos para a terceira agora, que é a nova NDC do Brasil. NDC são as contribuições nacionalmente determinadas, né? Vem do termo em inglês National Determined Contributions, e basicamente traz o compromisso da redução das emissões de gases de efeito estufa. Essa foi uma briga, né, que o governo brasileiro teve muito com o olho na COP30, né, para estimular outros países também que não tinham feito até a COP30 ainda as suas NDCs, ou seja, estavam olhando lá para frente sem um compromisso de descarbonização. E trazendo um pouco desse olhar aqui, né, o compromisso brasileiro foi de reduzir entre 59% a 67% até 2035, então nos próximos 10 anos, em comparação com as emissões de 2005. E essa meta foi apresentada em um intervalo que vai de razoável a insuficiente, então reduzir as emissões em 67% até 2035 pode colocar o Brasil no caminho para a neutralidade de carbono até 2050, a gente tem uma série de questões em relação a isso, né? Então eu não estou falando que a NDC ela vai acontecer, que ela é realista ou não. A gente sabe, né, que quando a gente olha para os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente tem uma série de problemas, né? Então grande parte das metas relacionadas aos 17 ODS, agora 18, né, com o ODS relacionado à igualdade racial, que também está entrando em prática e faz parte de outra tendência, então num próximo vídeo eu vou falar mais sobre ele, mas a gente percebe que a gente está muito aquém dos resultados que deveriam, de fato, acontecer. E isso traz para a gente que talvez essas metas aqui sejam mais ousadas do que deveriam. Do meu ponto de vista, é legal que elas existam, a revisão é sempre importante, mas o acompanhamento ao longo dos próximos anos, mais importante ainda, porque a gente está falhando miseravelmente em seguir as metas dos ODS, que muitas delas estão relacionadas ao Acordo de Paris de 2015 e, consequentemente, a uma redução das emissões de gases de efeito estufa globalmente. Nossas 3 últimas evidências aqui. A COP30, né, ela trouxe um olhar muito forte para financiamento, transição e adaptação, né, no centro das negociações. Aqui foi um post que saiu bem ali no meio, comecinho da COP30, né, em novembro de 2025, mas o que a gente percebeu, e eu fiz um post lá no LinkedIn trazendo um pouco desse olhar, e eu vou colocar o link aqui também nos comentários, né, a gente teve alguns avanços muito legais, que fizeram parte do pacote de Belém, mas alguns retrocessos, como, por exemplo, o mapa do caminho, que acabou indo para linhas alternativas e paralelas. Já já eu falo sobre isso. Antes de entrar nesse pacote de Belém, né, que foi o resultado da COP30, eu quero falar só sobre o CBAM, que é o Carbon Border Adjustment Mechanism, que basicamente é um mecanismo que a União Europeia implementou para taxar organizações que têm emissões de carbono para além da conta, né? Então, a gente tem aqui uma notícia em inglês, mas você pode utilizar o tradutor, né, para ler se você preferir, mas trazendo justamente esse olhar, né, do CBAM sendo uma ferramenta da União Europeia para tentar precificar de maneira justa, né, as exportações e, no caso, importações para a União Europeia de produtos que têm uso intensivo de carbono, né? E por que isso é importante? Primeiro, porque se você é uma organização exportadora, você provavelmente vai ter que olhar para o CBAM mais cedo ou mais tarde. E 2, né, isso entra dentro até do cabo de guerra regulatório que eu falei no vídeo anterior, onde você precisa entender que as associações setoriais europeias, elas vão fazer um cabo de guerra para não prejudicar seu próprio mercado, o mercado interno europeu. E como elas fazem isso?
taxando internacionalmente de uma maneira, entre aspas, justa. Obviamente as regras nem sempre são as mais justas possíveis, mas que isso é importante. E o regime definitivo, né, vai começar justamente em 2026, depois de uma fase de transição entre 2023 e 2025. Então, mais uma vez, a gente está olhando, né, a tendência a se concretizar. Se é um ano muito onde as coisas estão culminando. E para fechar, né, não podia deixar de falar, né, quando a gente tá nessa tendência, né, do preço, né, do custo que essa parte da transição do carbono vai ter, do pacote de Belém, que foram 29 documentos aprovados, né, na COP30, uma série de documentos, alguns deles com um peso maior, outros com peso maior. Queria passar com você por essa evidência aqui. Para começar, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, né, conseguiu um endosso e um valor de mais de 6 bilhões e meio de dólares, o que foi muito legal, né? E aqui a gente pode ver que o dinheiro não é uma doação, né? A proposta é que os investidores recuperem os recursos investidos com remuneração compatível ao longo do tempo. A gente falou muito sobre financiamento climático, né? E aí uma coisa que me pareceu, né, muito real é que existe a vontade, mas ela sempre vai esbarrar em como essa vontade se tangibiliza concretamente, ou seja, quem paga essa conta. Isso não ficou claro na COP30, é um problema, e isso tende a levar a gente para um cenário onde esse tipo de financiamento climático, né, internacional, ele não se concretize da maneira que era esperada. Vão ter valores lá acontecendo, obviamente, a coisa vai andar, mas não da maneira como deveria. Eu acabei de falar do NDC brasileiro, né? Então 122 países tiveram novos NDCs, né? Então contribuições nacionalmente determinadas, o que é muito legal, mas tiveram grandes países que ainda estavam deixando a desejar. Cenas para os próximos capítulos também. Uma coisa bacana, né? Foram 59 indicadores, né, para uma meta global de adaptação, ou seja, cada país pode analisar esses indicadores para entender se está chegando mais perto da adaptação ou não, ou seja, tudo isso leva a gente de volta para a conta do carbono está chegando. Cada vez mais isso vai ser mais forte para as organizações, e se a sua não está se preocupando, provavelmente ela vai ter problemas mais à frente. Essa é uma tendência para 2026, faz parte do nosso e-book Guia Visão ESG 2026. Você pode fazer o download aqui nos comentários, né, a gente leva diretamente, e como eu falei, é gratuito, é uma ferramenta que você pode compartilhar com seus colaboradores, com empresas parceiras, empresas clientes, porque traz uma visão completa desse ecossistema de sustentabilidade. E eu te espero no próximo vídeo para a nossa terceira tendência relacionada às práticas ESG de sustentabilidade em 2026. Um grande abraço.